Estamos apresentando Showtime. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin. Bom dia aos amigos ouvintes da Showtime. Olha, eu recebi os seus anexos e já estou encaminhando para o Marcelo Tibério para que ele coloque na nossa programação, porque quem faz isso é o Marcelo Tibério. E eu estou mandando para o Traste, porque para aqueles que não sabem, o nosso TI é folgado e nós ficamos no estúdio, mas ele fica na residência dele e se der algum problema ele entra pelo TeamViewer, porque ele não pode se dar essa prática subalterna de vir para o estúdio de manhã cedo, né, Rodney? Ah, sim, é verdade, né? Quem pode, pode, né? Quem não pode, se sacode. Ele não se dá essa prática subalterna. Agora, Rodney Brocanelli, Diga. Vai voltar à Fórmula 1? Na verdade o que ocorre, está confirmado então a transmissão da Fórmula 1 pelas rádios do Grupo Bandeirantes. O que aconteceu? Na semana passada, a coluna do Flávio Rico, sempre ele, né, trouxe a informação de que a cobertura do Mundial de Fórmula 1 pelas rádios Bandeirantes e Jovem Pan estariam com um sério problema de indefinição. Segundo o jornalista, dois motivos seriam fundamentais aí para a continuidade do acompanhamento do Mundial da categoria pelas respectivas emissoras. Uma é a contenção de gastos, né? A gente sabe aí que o meio rádio está passando por um problema, um período turbulento, né? Com justamente a questão da falta de anúncios, que seria aí o segundo motivo que faria com que essas emissoras não transmitissem a Fórmula 1. E então ele publicou essa notícia na semana passada, né? Só que mais uma vez eu vou lembrar aqui que no final do ano passado, em novembro, o Odinei Edson concedeu uma entrevista aqui para o Rádio Amantes do Ar da Showtime. A gente falou bastante sobre a questão da Fórmula 1 no rádio, e ele até se vivia aquela indefinição sobre a participação de um brasileiro na Fórmula 1. Felipe Massa tinha deixado a Ferrari e pouco tempo depois ele acertou com a Williams. Então muito se perguntou, puxa, como vai ser a cobertura de mídia da Fórmula 1? Ele garantiu que mesmo que não tivesse um brasileiro, as emissoras de rádio do Grupo Bandeirantes iriam fazer a cobertura da Fórmula 1 sem qualquer tipo de problema. Então, a partir do momento em que ele soltou essa nota, publiquei um post, também publiquei também isso via Facebook, e o próprio Odinei depois confirmou que as emissoras de rádio do Grupo Bandeirantes, Band News e Bradesco Esportes vão fazer o acompanhamento aí da Fórmula 1, todas as peripécias de Vettel, Massa e os outros pilotos. A Bandeirantes também vai estar nessa. Ele informa que a emissora, a Bandeirantes, talvez não transmita algumas provas, mas eu imagino que sejam aquelas que batam de frente aí com o futebol das 4 da tarde. Mas de qualquer forma, a Bandeirantes e as suas outras emissoras estarão acompanhando a Fórmula 1. A gente ainda só não tem a resposta da Rádio Jovem Pan, tá? Então a gente acionou a Jovem Pan, mas nós não temos ainda essa definição, mas vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Agora, mais uma vez aquela coisa, né? Você dá a notícia e não pega pelo menos um telefone para ligar para as pessoas e tentar confirmar se a coisa vai acontecer ou não. Mas está garantido aí, pelo menos nas rádios do Grupo Bandeirantes, vamos ter aí os roncos dos motores dos carros da Fórmula 1, meu caro João Alckmin. Olha, Rodney, então você acha que vai ficar meio indefinido ainda? Na questão da Jovem Pan ainda a gente não tem a confirmação, mas a gente sabe que a emissora lá da Avenida Paulista tem uma ampla tradição, foi ela que começou, ela que desbravou aí esse mundo da velocidade com o Wilson Fittipaldi aí nos anos 1950, né? E depois ele fez aí toda a cobertura da Fórmula 1 quando o Emerson Fittipaldi despontou aí na categoria. Então a tradição é muito, então eu não sei se talvez a Jovem Pan continue na categoria, mas vamos aguardar aí mais essas próximas semanas, até porque o Mundial começa aí pelo meio de março, então a gente vai ter essas informações aí mais pra frente. Ô Marcelo, e o que está acontecendo com é que eu estou procurando aqui o Marcelo Tibério para chamá-lo, não sei nem se ele está com o rádio ligado, mas deve estar, porque se não tiver eu falo um monte de besteira para ele no ar e ele não vai gostar. Mas e o negócio da música da Bandeirantes, hein? Pois é, justamente era o anexo que eu tinha te encaminhado. Então... O Marcelo está com o rádio desligado, o Marcelo Tibério não liga o rádio, esse cafajeste. Pois é.
Então, há pouco mais de um ano e meio, a Rádio Bandeirantes lançou uma música tema que ela é ouvida durante as transmissões esportivas, especialmente nos jogos da seleção brasileira. Já começou aí na Copa das Confederações, né, do ano passado, e durante aí a programação ela é ouvida, né, aquela, não sei se vocês lembram, né, Coração do Mundo, dos Golden Boys, que foi lançada aí no começo da década de 1970, uma música comemorativa aí ao tricampeonato que foi conquistado no México. E então a Bandeirantes comprou os direitos dessa música e a transformou, adaptou, né? Fez uma adaptação e a transformou em trilha sonora oficial das suas transmissões. Pesquisando na internet, o que eu descobri? Descobri que essa música, Coração do Mundo, ela já tinha sido utilizada pela Rádio Globo em 1982, época da Copa do Mundo de futebol disputada na Espanha. Essa música foi colocada na vinheta de identificação, aquela que é sempre ouvida de hora em hora com o prefixo da emissora, essa vinheta obrigatória que todas as emissoras que estão aí transmitindo no dial têm que colocar por uma questão de legislação, né, para depois ninguém falar que é emissora pirata. Então, essa música Coração do Mundo, que hoje é usada pela Rádio Bandeirantes, no passado já foi utilizada pela Rádio Globo. E essa vinheta ela até tem uma característica histórica, porque ela tem a voz do grande Humberto Marçal. Eu não sei se vai dar para ouvir agora aqui no Rádio Amantes no Ar, mas tem lá no blog, acessem lá radioamantes.wordpress.com, é o terceiro ou quarto post. Eu coloquei lá os áudios, a gente sempre procura fazer isso, colocar os áudios para que as pessoas ouçam e comprovem. E eu acho que a menção do Humberto Marçal é muito importante, né? Porque foi uma das grandes vozes do rádio brasileiro, já é falecido, e eu conheço um texto na internet que é muito, muito comovente, né? Que conta a história de um rapaz, né? Que veio fazer um teste aqui em rádio de São Paulo. Ele foi parar lá na Record, onde o Humberto Marçal trabalhava. O próprio Marçal aplicou o teste, aprovou esse rapaz e falou assim: olha, você vem aqui na segunda-feira e começa. Beleza, o rapaz voltou para casa feliz, curtiu o final de semana aí com a possibilidade do novo emprego. Na segunda-feira ele foi lá na recepção da emissora, falou assim: eu tô procurando Humberto Marçal, não sei o que, tô arrumando um emprego aqui, queria falar com ele. Aí o segurança falou: só que você vai ter que ir em outro lugar porque o Humberto Marçal acabou de morrer. Então é um texto que tem na internet, até depois eu vou ver se eu consigo recuperar para o Rádio Amantes, e que é um texto sobre Humberto Marçal, meu caro João Alckmin. Depois, deixa eu mandar um abraço para o Marcelo de Sena, que está acompanhando a gente aqui. Ele até me faz uma lembrança muito interessante. Pediu para avisar você, Alckmin, que hoje começam as transmissões das novas equipes esportivas das rádios Bradesco Esportes e Transamérica FM no Rio de Janeiro, com as novas vozes dos integrantes. Lembrando rapidamente... Quem são, hein? Edilson Silva, o narrador aí da nova geração, está na Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro, e a velha guarda, o José Carlos Araújo, o Garotinho, agora o titular de esportes da Transamérica FM. Então, essas novas equipes vão estar já em campo hoje, né? Você e o Brickman falavam. O Brickman falou que o campeonato começa amanhã, mas na verdade o Campeonato Paulista começa hoje com o jogo do Palmeiras. Então, o futebol já retoma suas atividades. Não. O Brickman disse que não. O campeonato só começa amanhã com o Corinthians jogando. Concordo com ele. Mas aí a gente tem que falar, a gente tem que restabelecer a ordem dos fatos, porque o Campeonato Paulista começa hoje com o jogo do Palmeiras às 17 horas. É que o Brickman é doente, você não pode levar em conta. Agora, você deve ter recebido, porque eu compartilhei inclusive com você, a irritação do meu filho, que é advogado, voltando do Rio com a 107.5, né? Pois é, né? Não é a primeira reclamação que a gente tem aí dessa emissora. Aquilo é muito ruim. A CCR Nova Dutra, né? É uma questão de produção, né? Não, eu vou te dizer qual é a questão. Se eu estiver mentindo, você não conhece, porque não é da região, mas Flávio, me corrija, por favor. Nós tínhamos em São José dos Campos, ou nós temos em São José dos Campos, as emissoras do Grupo Bandeirantes. E durante muito tempo, a 102.9, uma rádio adulta, e tinha 97.5. As duas da Bandeirantes. E as duas tinham a mesma programação adulta. E o coordenador é o mesmo que hoje é da CCR Nova Dutra, Toninho Jordão. É meu amigo, Toninho, gosto dele, mas entende de rádio quanto o Flávio entende de bordado. Tá? É isso. Os caras estão de brincadeira.
Você não pode ter uma rádio para prestação de serviços que não presta serviço, Rodney. Outra coisa, Rodney, eu estava indo a São Paulo, já faz um tempo, acho que uns 3, 4 meses, não sei, uma coisa assim. E coloquei na tela da CCR. Minutinho só. Ô Zildete, eu não recebi seu e-mail ainda com o telefone da entrevistada, Zildete Montiel. Meu amor, manda para mim, por favor. Vai, Flávio. Imagina, eu indo a São Paulo, vi lá, ligue 107, tá bom, coloquei na rádio, um trânsito dos infernos, um pouco antes de chegar em Guarulhos. Pergunta se eles noticiaram alguma coisa, não tive uma referência sobre esse trânsito, acredite se quiser. Eu acho que, como eu falei, deve um problema de produção também, além daquilo que vocês já falaram aí, mas também é uma questão de produção, talvez de, sei lá, melhorar um pouco a checagem, talvez colocar um pouco mais as equipes em campo, porque assim, o que faz o sucesso da Sul América Trânsito aqui em São Paulo justamente é o fato de você ter a participação dos ouvintes, certo? É bem verdade que aquela informação acaba não chegando em tempo real, mas ela se aproxima um pouquinho do tempo real. E também a questão dos repórteres na rua. Então tem sempre lá 1, 2 ou 3 integrantes da equipe da Sul América Trânsito percorrendo as ruas aqui de São Paulo para verificar o que está acontecendo com o trânsito. Tem gente de helicóptero, enfim, eu acho que falta um pouquinho aí desse investimento na Nova Dutra. Eu não sei, parece que eles trabalham muito com as câmeras, né? Mas às vezes as câmeras não dão uma dimensão real daquilo que acontece. Verdade. Então, eu acho que precisa ter um pouquinho mais de investimento de botar a gente em loco, né? Para fazer a verificação daquilo que está acontecendo. E colocaram uma menina para falar também, tadinha dela, tão fraquinha, rapaz. Mas muito ruinzinha, menina. Coitada, isso foi na época. Hoje eu não sei como é que tá, porque a mesma coisa, a mesma coisa. Eu não ouço mais. Eu vou te dizer o seguinte, você libera uma emissora para prestar serviços e ela não presta serviços, porque você fica completamente perdido. E você há de convir comigo que você cria uma irritação muito grande no motorista, ou no passageiro, Rodney. Isso é verdade, né? Com rádios desse tipo tem que cumprir o seu papel de prestar serviço, senão você disse bem, a pessoa se irrita, desliga o rádio, muda de estação, não volta nunca mais e ainda faz a propaganda negativa, né? Eu coloco para você o seguinte, eu sou obrigado a reconhecer que quando eu quero saber como está o trânsito, quando eu estou saindo de São José dos Campos, eu coloco na Sul América Trânsito. Sim, como eu falei, o trabalho lá é melhor desenvolvido. Realmente, ele já tem o know-how, né? O know-how, já tem lá 3... Funciona. Mas, o Rodney, o que eu não consigo entender é o seguinte, a informação que eu tenho é que aonde fica o estúdio da 107.5, Flávio Ascar, eles têm todas as câmeras da estrada, e a estrada é monitorada do começo ao fim. Sim. Então, você tem como saber aonde tem problema, você tem como saber qual é o problema. Aí você tem o problema do redator. Da pessoa que está olhando as câmeras e tem noção do que vai escrever. Estou errado, Rodney? Sim, não, tá certo. Não, mas você tem ali na frente do locutor. O locutor pode olhar e dizer, porque está escrito lá, quilômetro tal, Roseira. Você está vendo, ela diz, olha, no quilômetro tal, em Roseira, está parado o trânsito. O motivo, estamos apurando o motivo é esse. Quer dizer... Se você deixa tudo isso na mão de uma única pessoa, aí ela não vai dar conta, porque ela tem que não vai olhar funcionar. As câmeras, operar a rádio. A gente sabe que locutor é multifunção, né? Ou se é um polvo. Nós somos um polvo. Tem que ter pelo menos mais uma ou duas pessoas para poder ajudar nisso, né? Então, bom, se for só uma pessoa, então aí precisa liberar a verba e contratar mais gente. Né? Fica difícil. E ao que me conste, a Nova Dutra não tem nenhum tipo de problema financeiro. É só tirar 1% do que eles arrecadam com os pedágios e terão a melhor emissora de rádio do mundo. Verdade. Sabe? Essa é a grande realidade. É só tirar um pouco de dinheiro, vão ter helicóptero, vão ter uma série de coisas, porque o que se arrecada com pedágio é uma coisa de maluco. Outra que eu compartilhei com você também é a minha estranheza da 93.7, que é uma rádio, eu postei inclusive para você o documento oficial da Anatel de Salesópolis, estar em São José com som local. Mas é um fenômeno que é comum. A legislação brasileira de telecomunicações, ela dá muitas brechas a isso mesmo. Então, você tem rádios aí aqui em São Paulo, né? Na Grande São Paulo você tem esse exemplo, rádios de Osasco transmitindo aqui. Infelizmente, João, é uma coisa que... Não, mas aí tem uma... É muito corriqueira, né? Mas aí, Rodney, tem uma diferença. Essas rádios já têm o transmissor
ou na Divisa, ou então você tem o transmissor no Pico do Urubu e Mogi das Cruzes, como a Sul América Trânsito. No caso específico dessa rádio, ela só tem o transmissor em Salesópolis. Dê uma olhada que eu postei para você, inclusive a Anatel não deu aumento de potência para ela, e ela não chega nem até a região do Alto Tietê, que é de Mogi das Cruzes, Suzano, sendo uma rádio de Suzano, do Jornal Diário de Suzano. O que ela pode fazer é usar uma LP, né, que pega o sinal lá do estúdio e leva para a antena. Isso é muito comum. Perfeito. Passa por outro transmissor e manda bala. Perfeito, mas ela não poderia estar com som local em São José dos Campos. Concordo. Isso é sinal que existe um transmissor pirata instalado na cidade. Uma redundância, né? Eu desconfio, João, assim, eu não posso falar, mas eu desconfio que aqui em São Paulo, uma grande emissora de rádio tem uma redundância também, tem algum tipo de redundância. Porque assim, eu acho estranho uma rádio lá de São Bernardo, eu moro aqui na zona noroeste. Eu acho estranho uma rádio, eu pegar aqui uma rádio que é lá de São Bernardo com um som muito bom. Eu acho que existe algum tipo de redundância vinda da Avenida Paulista. Redundância é porque o Rodney Brocanelli é uma pessoa educada, é um transmissor pirata. Isso. Nós tínhamos um amigo aqui, nós podemos falar hoje porque já morreu, Antônio Leite, da rádio Piratininga e depois da rádio Planeta, porque ele ia de bicicleta no Acrive, e acontecia o seguinte, a rádio pegava em todo o Vale do Paraíba, Mogi das Cruzes e Litoral Norte. Inteirinho. O Flávio conta o seguinte, um dia o Flávio está indo para o litoral, e vê um coqueiro e achou estranho aquele coqueiro, porque numa época de verão bravo, extremamente verde, o Rodney. Ele foi olhar, não era um coqueiro, era uma antena. Ele fixou a antena no coqueiro e pintou de verde. O pessoal de helicóptero da Anatel passou por lá e não descobriu. Acredite se quiser. Mas a criatividade para você disfarçar a pirataria nessas horas é enorme, né? E ele baixava o pau em rádio pirata, falava mal todo dia de rádio pirata. Era o que mais tinha transmissor. A tradução daquela frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso. Exatamente, Rodney Brocanelli. É uma coisa que chega a ser assustadora, Rodney Brocanelli. Mas a pirataria tem muitas histórias, né? Tem gente que põe antena em conjunto habitacional, mesmo aqui. Eu lembro que teve uma vez uma blitz da Anatel, veio até o Kassab aí, não sei o que ele tem a ver com a história, mas ele veio aí perto, tiraram para chamar a imprensa para mostrar que tinham feito uma apreensão aí de antenas que ficava dentro de um conjunto habitacional, aqui próximo aqui é uma reserva lá daqui do Jaraguá. Então, ok. Bom, também não quer dizer grande coisa, porque em São José dos Campos você tem a 102.9, cuja antena está instalada numa área de preservação ambiental permanente. É um outro problema sério também. Também não... E está lá até hoje. Está lá até hoje, ninguém se manifesta, ninguém faz absolutamente nada. O Flávio, inclusive, quer montar uma rádio pirata pequenininha com um transmissor de 10 mil watts. Ele só está encontrando dificuldade aonde ele vai colocar esse transmissor. Verdade. O problema é que o Flávio, com essa potência, né, o Flávio vai ter problema que a rádio dele vai ser engolida, né? É verdade. Eu vou contar um caso rapidamente da minha vida. Eu já fiz parte de rádio pirata, né? Eu também. Ótimo, então beleza. Então agora eu fico mais... Não se preocupe. Olha, Rodney, eu não te interrompendo, eu vou te dizer o seguinte. Conte o que você quiser. Eu não concordo com o termo rádio pirata, sim, porque um dos maiores especialistas brasileiros em direito ambiental, o professor Celso Antônio Pacheco Fiorilo, tem um livro sobre isso, dizendo que não são rádios piratas, são rádios livres e que o governo não pode legislar sobre o ar. Sim. Então, que desde que ela não interfira em comunicações de outras, o Diaba 4 não é rádio pirata, são rádios livres. Eu também concordo com essa ideia. Acho que até numa das próximas edições a gente pode fazer até um especial sobre rádios piratas para a gente até poder explicar. Apoiado. Eu vou, só para encerrar então, a gente já está quase com o tempo estourado, deixa a última notícia que eu tenho. Uma rádio de Goiânia desiste de transmitir a Copa do Mundo de 2014. Por quê? Exatamente, a Rádio 730, que havia comprado os direitos para transmitir o Mundial, acabou abrindo mão da cobertura da Copa do Mundo desse ano, justamente devido à questão do valor financeiro. Então a emissora estava pagando $300 mil
para os detentores dos direitos, para ela poder transmitir a Copa do Mundo para lá, para a região de Goiânia, só que ela não vai poder justamente pela questão financeira, né? O rádio de Goiânia passa por um momento complicado. A gente até entrevistou o Hugo Sérgio no ano passado, o narrador da Rádio Bandeirantes, que contou alguns casos aí daquela região. Então, infelizmente, essa informação é do blog do Álvaro Maia, muito bem informado, lá da região do Centro-Oeste. A Rádio 730, por questões financeiras, abriu mão dos direitos de transmissão da Copa do Mundo. Pode ser uma alternativa agora que a Rádio Brasil Central, ligada ao governo do estado de Goiás, consiga fazer a compra desses direitos. Se isso não rolar, infelizmente, Goiânia e o estado de Goiás não vão ter emissoras na Copa do Mundo, que vai ser, inclusive, aqui no Brasil. Mas fala sério, $300 mil é muito dinheiro, cara. 300 mil dólares para uma emissora de Goiânia realmente é um valor muito alto, né? E aí com o dólar a R$2, né? Com aquelas variações. Mas antes de terminar, conta a sua história sobre a rádio. Então, a gente operava com 50 watts no centro de São Paulo, né? Pobre. Pobre, mas assim, só que se o dial não fosse tão poluído, a gente chegaria longe. Verdade. Concordo com você. Tinha uma rádio de Pirituba chamada Nova Visão, operava 98,9, que o cara botava, tava o quê? Mais de 1000 watts de potência, cobria tudo. Olha, então, eu vou te não dizer, dá pra competir. eu vou te dizer o seguinte, o que me irrita profundamente é o cinismo dos donos de rádio. Não pode rádio pirata. Rádio pirata é isso, rádio pirata é aquilo, e os malditos têm transmissor pirata. Então, peraí, pô, ou nos locupletamos todos ou nos indignamos todos. Verdade. Chega. Restaure-se a moralidade. Exatamente. Verdade. Rodney, um abraço para você e até sábado. Outro abraço a todos os ouvintes da Showtime. radioamantes.wordpress.com. Não esqueçam de acessar. Daqui a pouco tá no ar, hein? Grande fim de semana, Rodney. Um abraço, querido. Olha, e você, por favor, não se esqueça de postar também na minha página do Facebook o Rádio Amantes, hein? Pode deixar. Na minha também. Na do Flávio também, por favor, tá? Será feito. E no da Zildete Montiel, do James Isaac, por favor, compartilhe com todos. Bom, um abraço, Rodney. Outro.